Você já deixou de fazer algo por conta do medo do que os outros iam pensar? De postar algo nas redes sociais, de falar como você se sente, ou até mesmo de se vestir da maneira que queria só para evitar o julgamento alheio? A verdade é, quando você vive assim, você não vive por você, você vive pela expectativa dos outros. E há um preço altíssimo que você paga em relação a isso. Porque quando você se molda para agradar, a primeira pessoa que você decepciona é você mesma. Hoje eu vou te mostrar 3 conselhos práticos para que você possa aplicar na sua vida. E esses conselhos servem para que você regule de certa forma a importância que você dá para o que os outros pensam sobre você. E nisso a gente vai também trabalhar essa ideia de uma maior leveza na sua vida, uma maior autenticidade e também mais coragem para você. Aliás, eu trabalho essas técnicas em consultório com os meus pacientes. Quando você desgasta sua energia focando apenas no que o outro vai pensar de você, você não está necessariamente congruente com aquilo que você acredita ser o certo para você. Você toma atitudes baseadas no medo. Com isso, você se torna uma pessoa sem posicionamento, sempre tentando se encaixar, com grande medo de errar. Isso se reflete negativamente em aspectos psicológicos e emocionais seus, como baixo senso de self ou um senso de self difuso, baixo amor próprio, baixa autoestima, aumento de insegurança emocional. O mais curioso nisso tudo é que ninguém está realmente pensando tanto assim em você. Inclusive, isso se explica por conta de as pessoas, no geral, tenderem a focarem mais em como os outros estão as percebendo. E isso tem um nome, isso é um fenômeno psicológico chamado viés do holofote ou spotlight effect. E ele acaba sendo muito comum. Mesmo que seja comum, acaba que ele é uma percepção equivocada. Bueno, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos sobre autoconhecimento, saúde mental e terapia. O primeiro conselho é: conheça os seus valores pessoais. O primeiro passo para parar de se importar tanto com o que os outros pensam é entender o que é importante para você. Quando você conhece os seus valores, é como se você estivesse construindo o seu norte interno. Ele aponta a direção que faz mais sentido para você ir. E quando você vai reforçando esse norte interno, menos a opinião dos outros te abala. Vamos a um exemplo prático. Pega uma folha de papel, ou enfim, anota no seu notebook, algo assim, e escreve 5 coisas que são inegociáveis para você. Por exemplo, liberdade, autenticidade, gentileza, senso de justiça, honestidade, os seus valores pessoais, as suas forças de caráter, como a gente diria na psicologia positiva, eles te mostram para onde você deve ir, qual o percurso que você deve fazer para, inclusive, alcançar os seus objetivos. E isso vai te ajudar, inclusive, a conseguir entender qual o seu norte enquanto o mundo tenta te empurrar para o outro lado. Esse exercício prático de identificação dos seus valores, das suas forças de caráter, tem a ver com ir adubando pouco a pouco a sua autoconfiança, para que ela floresça e tenha uma força de sustentação, porque você começa a identificar também as suas potencialidades. Isso te ajuda em relação à sua autoestima e, consequentemente, isso diminui o impacto do que os outros falam. Agora, se você tentou fazer o exercício, não conseguiu, está tendo dificuldade de entender os seus valores pessoais, existe um teste que é chamado o teste VIA, um teste da psicologia positiva, obviamente validado cientificamente, inclusive ele é validado em mais de 89 países diferentes, e ele dimensiona 24 forças de caráter,
universais. Você pode fazer ele em menos de 15 minutos. Tem uma versão no site em português e eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Uma informação importante sobre o teste. Ele vai dimensionar, então, 24 forças. O que acontece são as suas principais 5 forças são forças de assinatura. Essas forças de assinatura, elas têm a ver com forças que são muito naturais na sua expressão. Então você pode identificar isso no seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho, em como você, enfim, se relaciona consigo e com o mundo. E as forças que vêm abaixo não são forças que você não tem ou que necessariamente você vai precisar aprimorar, mas são apenas forças que daqui um pouco elas não são tão naturais para você expressar. Então, não fique com dúvida em relação a isso, viu? O segundo conselho prático é: mostre a sua cara. Agora que você sabe no que você acredita, bora colocar isso em prática. Do que adianta a gente ter o conhecimento se a gente não coloca isso em treino, não é mesmo? Mas aqui a gente tem um desafio. E para esse desafio, a gente tem um leve confronto interno. A questão é que esse desafio e esse leve confronto interno, ele tem a ver com a gente ir praticando pequenos atos de coragem. E é agindo que a gente se torna mais autêntico e mais corajoso em ser quem se é. A autenticidade muitas vezes é confundida com ser aceito, sei lá, falar alto, dar uma opinião polêmica, mas a real é que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser verdadeiro. E para esses pequenos autodesafios de coragem, a grande aliada que a gente vai ter é a sua comunicação. Porque treinar isso na sua comunicação vai fazer com que você seja honesta consigo e depois com os outros. Você vai treinar poder ser sincera sobre o que você sente e sobre o que você pensa, colocando isso para fora. E vamos ao exemplo prático. Comece tendo pequenas doses, né, dessa comunicação honesta no seu dia a dia. Fale como você se sente, fale como você pensa. Claro, com respeito, mas com clareza. E aprenda a sustentar a sua opinião, mesmo que o entorno não concorde. A ideia é que você vá construindo o seu respeito, porque não é através de ser perfeita que você vai conquistar isso, é através de ser genuína. E aqui tem um adendo bem importante: treine isso em um ambiente que te valida. Pense comigo, né? Tem alguma pessoa, alguma relação, algum ambiente ao qual você circula que você tem essa livre expressão de poder ser quem você é e de ser respeitada quando se expressa? Esse ambiente é um ambiente bom, validante, que pode te ajudar a ir se aperfeiçoando na sua comunicação em relação a ser honesta e genuína. Quando a gente tem um ambiente assim para treinar, isso nos ajuda a ter um reforço positivo. E aí, isso vai te ajudar no seu crescimento pessoal. E por que um ambiente validante é tão importante? Porque quando a gente utiliza esse ambiente para um treino, a gente vai se sentindo cada vez mais seguro. Então é como se a gente tivesse começado no degrau 1, indo pro 2, pro 3, pro 4. Por isso que a gente fala sobre essa linha de desenvolvimento pessoal. A ideia é basicamente igual à da academia. Se você vai uma vez, você não vai criar um músculo que você precisa para te dar a sustentação que você quer. Então, com a autoconfiança, funciona assim também. Você precisa desenvolvê-la com constância e repetição para se tornar mais habilidosa em falar como você sente e como você pensa. O terceiro conselho é: pratique a sua individualidade. A solidão assusta, mas também revela, viu? Fazer coisas sozinha é uma forma muito poderosa de se reconectar com quem você é. Sair para caminhar, ir num café, ler um livro, ir no cinema sozinha, ir jantar sozinha, viajar sozinha, eu amo. Esse aqui para mim, ó, amo. Ter hobbies, aqui ó, minha coleção de hobbies aqui, mostrando para vocês. Então assim, pense nessas coisas que se conectam e que te conectam com você mesma. A ideia é que essas experiências, quanto mais você tiver elas no seu dia a dia,
mais você vai mostrar para si mesma que é bom estar na sua própria companhia. E isso ajuda também a regular uma crença que pode estar muito atrelada a essa ideia da importância dos outros pensando sobre você, que é justamente o medo da solidão, o medo de ficar só. Então, à medida que você vai provando para si mesma através dessas ações que você consegue, né, lidar com isso, que não é tão temeroso assim ficar só, que não é tão temeroso assim estar na sua companhia, que a sua individualidade importa, isso também vai te ajudar a regular este medo. E é claro, numa ideia mais profunda, a gente trabalha isso em terapia. Perceba que com esses 3 conselhos práticos, você vai começar a desenvolver, a destrinchar diferentes construtos psicológicos, como a sua autoestima, a sua autoimagem, seu amor próprio, sua coragem, seu senso de eu, a sua autonomia, várias coisas lindas que te ajudam a florescer psicologicamente e emocionalmente. E a pergunta que fica é: você quer viver a sua vida com significado e expansão, ou quer resumir a sua existência à aprovação dos outros? Ninguém merece viver sendo refém da opinião alheia. A questão é, quando você escolhe ser fiel a si mesma, naturalmente você se conecta com as pessoas certas e naturalmente você também limpa as pessoas erradas da sua vida. Então, da próxima vez que o medo do julgamento alheio aparecer, lembre-se, tá tudo bem ser você mesma, porque quem realmente importa vai te amar exatamente assim, quando você é genuína. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. O que mais te pegou nesse tema? Quais foram os seus insights? E se você pensou em alguém ao ver esse vídeo, se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa para que ela receba essa mensagem também. E é claro, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos sobre autenticidade, coragem e autoconhecimento. Fui!